Estamos ao vivo, estamos no ar. Boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma super aula aqui nesse canal. Que bom, que prazer poder estar com você e muito obrigado por estar me recebendo aí na sua casa para uma noite, mais uma noite de aprendizado, de compartilhamento daquilo que mudou e tem transformado a minha vida. Eu tenho certeza que se você entender aquilo que eu quero compartilhar com você, aquilo que eu tenho compartilhado com você nesses dias aqui, eu tenho certeza que você viverá uma nova realidade na sua vida. Nas últimas semanas, nós temos falado a respeito da verdadeira revelação da graça de Deus. Uma coisa é você entender o conceito, que é a graça de Deus. Outra coisa é você entender a verdadeira revelação da graça de Deus. Essa é a nossa terceira aula, e se você está chegando agora, eu quero te indicar que você assista as outras aulas, a aula 1 e a aula 2, que estão disponíveis aqui no canal para você, tá bom? Então, terminando essa ministração, essa aula, né? Ministração não, é terminando essa aula, eu te encorajo a acompanhar as outras aulas que estão aqui no canal. Fechou? Então, seja muito bem-vindo e eu quero te pedir uma coisa. Se você está assistindo pelo seu celular e você pode assistir pela televisão, eu quero te encorajar a você assistir essa aula pela televisão. Por quê? Porque aí você tem uma experiência melhor, você tem uma imagem melhor e aí você pode fazer anotações. Pega papel, pega caneta, faça anotações para que você possa, de fato, aprender. Isso aqui não é uma live, isso aqui é uma aula. Quero trazer uma aula sobre a verdadeira revelação da graça de Deus. Então, liga sua televisão aí, coloca esse negócio para funcionar. Se tiver gente com você, chama aí e bora aprender, porque a aula de hoje vai ser poderosa demais. Com a gente aqui, Kainan. E aí, Kainan, boa noite. Boa noite, boa noite. Mais uma vez aqui, mais uma aula, aprendendo aqui sobre a graça. E o bom de estar aqui é que eu faço justamente isso que você falou. Caderninho aqui toda vez, anotação até dizer chega. Tem que ter. É algo que precisa para conseguir guardar o tanto de informação. Senão você sai com a mente explodida aqui, mas não tem proveito nenhum depois. E aí, terceira semana, como que tá sendo aí essas aulas aí para você? Bem esclarecedoras, igual a gente já tratou na semana passada, esclarecendo bastante o conceito de graça, esclarecendo bastante o que a graça traz para a gente, né? E reafirmando aquilo que a gente precisa sempre, né? Que é não se mover para a salvação, mas pela salvação, né? Sim, Porque nós somos a salvos. partir dela, né? Exatamente, porque nós somos salvos, é por isso que nós nos movemos, é por isso que nós manifestamos a graça de Deus com outras pessoas no nosso dia a dia. Muito bem, falando sobre a manifestação da graça de Deus, nós estamos falando sobre os 3 estágios. Na semana passada nós começamos a falar sobre isso e eu falei com você sobre o primeiro estágio, que é a salvação. A graça é a única fonte possível de salvação. Não há outro meio pelo qual nós haveremos de ser salvos, senão pela graça de Deus. Se você não entender isso, meu irmão, você vai viver num nível muito raso, muito superficial na sua espiritualidade. Por que as pessoas elas não conseguem crescer espiritualmente, não conseguem ter uma fé constante, uma fé firme? Justamente por não entender a graça salvadora, o estágio da salvação que a graça proporciona para nós. E para a gente começar, vamos ler aqui, só para a gente recapitular aqui, Efésios 2. Efésios 2, nós vamos ler os versículos 8 e 9 para a gente recapitular aqui. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Então, a que conclusão nós chegamos nesse versículo citado por Paulo aqui? Nós entendemos que não há salvação sem a graça de Deus. A graça é uma ferramenta que o próprio Deus estabeleceu para que o homem seja salvo. E como que o homem acessa, como que o homem ativa essa ferramenta? Através da fé na pessoa e na obra consumada de Jesus.
Então, como que eu faço para ser salvo? Eu preciso crer que o sacrifício de Jesus é suficiente para que eu possa receber a salvação. E eu, crendo nisso, eu recebo essa graça salvadora. E eu mostrei para você na aula passada que a salvação ela tem um sentido muito mais amplo do que apenas o senso comum de ser livre do inferno e ir para o céu. A salvação não é só isso, não se resume a isso. Isso é uma pequena parte, é uma faceta da salvação. Salvação tem a ver com libertação, com cura, tem a ver com restauração. Isso é ser salvo. E todo esse pacote chamado salvação, nós recebemos por causa da nossa fé em Cristo e por causa da graça de Deus. Ok? Tudo certo aqui? Tudo certo, Kainan? Tranquilo, né? Isso aí nós falamos na semana passada. Vamos ler Colossenses. Vamos começar aqui o nosso assunto de hoje. Fazer uma ponte aqui da salvação para o próximo ponto que eu quero falar com você. Colossenses capítulo 1, vamos ler o versículo 13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue. Vamos dar uma destrinchada nesse texto, só para você entender a riqueza que está colocada aqui nesse texto e as pessoas não conseguem enxergar isso. As pessoas não conseguem perceber isso. Vamos lá, ele começa dizendo que ele quem? Ele quem, Kainan? Cristo. Deus, então a figura ele aí é Deus. Deus nos. O que é o nos? Nos é um pronome pessoal coletivo. Então está falando de nós. Nós quem? Todos os seres humanos? Todos, mas aí tem uma espécie, né? Sim. Que ele está falando para um grupo. Sim. Então, nós quem? Nós que cremos em Jesus. Então, Deus fez algo com aqueles que creem em Jesus. E o que ele fez? O texto diz que ele nos resgatou. A palavra resgatar aqui é salvação. Então, ele nos resgatou. Percebe o quanto que salvação ela tem vários sentidos? Então, aqui já não está salvou. A palavra está resgatou. Mas salvar e resgatar é a mesma coisa. Outras versões trazem nos libertou. Então, salvação, resgate e libertação é a mesma coisa. Então, Deus deu a nós que cremos em Cristo a salvação. Agora, olha que interessante. Ele nos salvou, ele nos resgatou, ele nos livrou do quê? Do domínio das trevas. Do domínio das trevas. O que é domínio? Poder, força, escravidão. Então quer dizer que estávamos presos, éramos escravos, mas por causa da graça de Deus, por causa da salvação que recebemos, nós fomos resgatados, nós fomos tirados dessa escravidão. E quem nos escravizava? O texto diz, domínio das trevas. O que é as trevas aqui? Essa trevas aqui é a mesma palavra para morte. E o que é a morte? A separação de Deus. Então quer dizer que nós éramos escravos porque estávamos separados de Deus. E estávamos separados de Deus por causa do pecado. Então essas trevas aqui está associada à morte espiritual e ao governo do diabo por meio da nossa morte espiritual. Então nós estávamos mortos espiritualmente. Recebemos a graça por causa da fé em Jesus, por causa da graça de Deus. Olha o desenho, olha a riqueza que Paulo vem trazendo para nós nesse texto. Por isso, irmão, você achar que salvação é apenas ir para o céu, é você quebrar toda essa engenharia de Deus. Porque olha tudo que Deus está fazendo para ser resumido a você não ir para o inferno. Mas não terminou aí o texto. Aí ele diz, ele nos salvou, nos tirou do domínio, ok. Se fosse até aqui, ok, fui salvo do inferno, estou indo para o céu. Só que não para aqui. O que ele diz? E nos transportou. O
que é a palavra transportar? É transferir, é mudar de um estado para o outro, de um lugar para o outro. Então, estava aqui e agora não está mais. Entenda isso. Estava aqui e agora não está mais. O que Paulo está nos ensinando? Que quando nós cremos em Jesus e recebemos a graça, alguma coisa mudou na nossa vida e que não tem como voltar atrás. Foi transportado, saiu daqui e deixou de estar, não está mais. E o que foi transportado? Em primeiro lugar, a nossa identidade. Eu não sou mais pobre, miserável, pecador. Eu fui transportado desse lugar, eu saí. Então, eu continuar crendo que eu não sou, porque eu não estou mais nessa posição. Eu saí, eu estou em outro lugar. Eu não sou mais condenado ao inferno, porque eu fui transportado dessa realidade. Era uma verdade, hoje já não é mais. Aí ele nos transportou para onde? O que fala aí? Para o reino do seu Filho amado. Olha que interessante, para o. O que significa isso? Indicando uma nova direção. Então, o que era é passado. O que era é passado. Então, eu não posso mais considerar o que foi. Eu não posso olhar para mim, sendo que eu nasci de novo, como se eu fosse quem eu era. Porque espiritualmente eu recebi uma nova identidade e eu recebi uma nova posição espiritual. Salvação não é ir para o céu, irmão. É toda uma engenharia, é todo um pacote de Deus para transformar a sua vida do espírito para a alma e para o corpo. Só que se você não entende isso, toda essa engenharia, toda essa riqueza textual aqui da carta de Paulo se resume a você morrer e ir para o céu. E não é isso. Então ele usa conjuntos de palavras, transportou, domínio, resgatou. Irmão, é porque tem uma mensagem profunda aqui que você precisa entender. Então ele nos transportou para um lugar indicado. O reino, para o reino. O que é reino? Poder e autoridade. Então agora eu saí da escravidão e faço parte de um reino. Agora, o que é interessante? Quando ele fala do reino aqui, ele não fala como se você fosse um súdito do reino. É como se você fosse participante do reino. Você é uma parte do reino. Você foi transportado para fazer parte do reino. Então, você é uma autoridade real, uma autoridade espiritual na sua nova posição. Vamos ler, vamos voltar para Efésios, aí depois a gente volta aqui. Efésios capítulo 2, versículo 5. Deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Então, domínio das trevas, tudo que ele fala lá aos Colossenses, vai. Portanto, pela graça sois salvos. Então, nós éramos tudo isso, agora a graça entrou no meio. Ok, continua. Deus nos ressuscitou com Cristo. Ressuscitar é o quê? Transportar, tirar da morte, trazer para uma nova realidade, trazer para a vida, por isso ressurreição. E com ele nos entronizou nos lugares celestiais. Entronizou. Se você tem uma Bíblia de papel aí, que eu indico você assistir essas aulas com a Bíblia na mão, grifa aí essa palavra aí, ó, entronizar. Porque o que é entronizar? Colocar no trono. O que o texto lá de Colossenses diz? Que ele nos transportou para o reino. O reino é poder e autoridade. Então, sentar no trono quer dizer que agora eu tenho poder e autoridade. Não, mas eu só quero ir para o céu. Pois é, mas não foi isso que Jesus fez para você. Não foi para isso que ele morreu. Ele não morreu para você ir para o céu. Ele morreu para você ser uma autoridade no reino.
O céu é consequência, é fruto da sua necessidade de morrer aqui na terra e precisar esperar a glorificação. Enquanto você não é glorificado, o seu corpo espera. Agora, se você estiver vivo até a volta de Jesus ou até o arrebatamento, então entenda que não foi para você ir para o céu que Jesus morreu. Jesus morreu para você ser e viver o plano original de Deus, autoridade, governo. Aí aqui entra uma terceira coisa, propósito. Porque você está no trono para quê? Para governar. Então há um propósito na autoridade. Está conseguindo entender o que eu estou te falando? Você está anotando? Você está acompanhando na Bíblia aí? Isso é muito sério, irmão. Não podemos menosprezar, não era essa palavra, mas não podemos menosprezar ou reduzir essa palavra. Não podemos reduzir a grandiosidade da salvação a eu morrer para o céu, irmão. Isso é uma lástima no meio da igreja hoje. Porque Jesus não veio para isso, irmão. Porque se fosse só sobre isso, o dia que você aceitasse Jesus e batizasse, você tinha que morrer. Já que essa é sobre ir para o céu, morre e vai embora. Vamos voltar lá para Colossenses e a gente termina aqui. Pode ler do começo aí, que agora a gente já tem uma visão maior do texto. Forte isso, hein? Em 2 minutos aqui já entramos no poder, autoridade. Rapaz, já tá pegando fogo o trem aqui. Vai lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Não, lê do 13. Ele nos resgatou do domínio das trevas. Você falou do começo, eu estava lá no começo. Não, começo do versículo. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha como termina o versículo. Nós fomos até o reino, autoridade, poder e propósito. Agora nós temos de quem é o reino? Jesus. Do seu Filho amado. Olha, irmão, Paulo é um cara erudito, estudioso. Ele não é um bobo que... Não, irmão. Em todas as mensagens de Paulo existe intencionalidade. E quando ele usa aqui uma expressão, por que ele não fala o nome de Jesus? O reino de Jesus. Não, ele diz o reino do seu Filho amado. Então, qual é o contexto aqui, irmão? O reino é de alguém que tem uma identidade clara e definida. Só que a chave não é Jesus. Ixi, isso é um bom corte, né? A chave não é Jesus. A chave do texto não é Jesus, é nós. Porque ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Logo somos o quê? Amados. Filhos amados. Então Paulo está dizendo que todo o propósito de Deus foi isso. Foi nos tornar segundo o modelo perfeito. E qual é o modelo perfeito? O Filho amado. O dia que você entender que Jesus é um modelo, não para você imitá-lo, mas a partir disso você viver a sua vida, aí, irmão, as coisas vão mudar para você. Porque o que colocaram para nós? Jesus como um padrão para eu alcançar. Então, eu tenho que me parecer com Jesus, eu tenho que me parecer com Jesus. Então, aí fica difícil. Porque quem faz isso é a lei. A lei, ela te dá um espelho, um padrão, e você tem que viver aquilo que está lá. Só que Jesus não é isso, irmão. Jesus, ele é um padrão, Jesus é um modelo. Mas não é para eu alcançar, é um ponto de partida. Assim como ele é, eu já sou, eu não vou ser, eu sou. A partir do que eu sou, eu vivo a minha vida. Então, ele é filho amado, eu não tenho que buscar ser amado, eu já sou. Ele é filho, eu não tenho que buscar ser filho, por estar nele, eu já sou. Então, entenda isso. Jesus é um modelo, é uma base
de sustentação, para que a partir dessa nova identidade, a partir dessa nova posição, a partir dessa nova realidade, você viva a sua vida. Não é algo que você tem que alcançar, você já tem. Você já é filho, você já é amado, você já é perdoado. Aí é uma outra visão daquele versículo, né, Mike? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando você entende que Jesus não é simplesmente um algo distante que você precisa alcançar, mas que é por meio dele que você vai alcançar esse algo que é ele mesmo, Sim. faz todo sentido na sua vida. E deixa de ser simplesmente uma culpa sua e sim realmente usufruir da graça de Deus para alcançar isso. Essa é a importância de nós interpretarmos a Bíblia com a ótica da Bíblia. O Antigo Testamento ele tem uma ótica. A partir de Moisés é a lei. Antes de Moisés é a fé. Não tem lei. Então, quando você vê a história de Abraão, um mentiroso, sendo chamado de profeta, Abraão mentiu dizendo que a esposa dele era irmã dele. Aí o que o rei fez? Foi lá e pegou a mulher dele. Antes disso já tinha acontecido uma vez, lá no Egito. Só que lá o negócio foi fake, o homem pegou a mulher mesmo, aí ele virou chifrudo. Aí, a segunda vez, Deus falou, não posso deixar isso acontecer de novo. Aí Deus intervém na história, traz uma praga para o povo, fala com o rei, o negócio é o seguinte, devolve a mulher do homem. Aí o que o rei fala? Não, Senhor, não sabia, ele mentiu para mim. O próprio homem falou, ele mentiu para mim. Deus falou, tá tudo bem, volta lá e fala para ele orar por você, porque ele é profeta. Um profeta mentiroso. Mas é um profeta mentiroso que vive pela fé na promessa de Deus. Então por que ele mentiu? Por medo de morrer e ao morrer perder a promessa de Deus. Da mesma forma, por que Sara deu Agar para Abraão? Porque ela se vinha incapaz de realizar a promessa de Deus na vida dele. Então Deus prometeu para ele um filho. Já que ela não pode dar, ela vai arrumar um jeito. Então tudo que eles estão fazendo antes de Moisés é para viver a promessa de Deus. Sem compreensão, sem entendimento, sem nada, só pela fé. A partir de Moisés é pela lei. Se tem fé, se não tem, se acredita, se não acredita, problema seu. É a lei. Uma vez que Jesus se estabelece, já não é mais pela capacidade humana, nem pela lei. É por ele. Então, entender a Bíblia segundo o contexto estabelecido e a aliança, por isso que lá na primeira aula nós falamos das alianças, das comunicações, porque é isso que vai fazer a gente entender a Bíblia. Então, entendendo isso, irmão, eu acho que fica muito mais claro para você que salvação não é o que você achava que era. Salvação é algo muito poderoso, muito profundo, muito forte. E que se você entender isso, irmão, se nós entendermos isso, se a igreja brasileira entender isso, nós vamos subir o nosso nível espiritual de uma forma poderosa, irmão. Nós vamos subir o nosso nível de maturidade de uma forma sobrenatural. E eu espero que um dia isso aconteça. Mas vamos avançar aqui para a gente entrar no assunto de hoje. Vamos para Tito capítulo 2. Como eu disse, nós íamos fazer uma ponte, do assunto passado para esse. O assunto passado foi a salvação, você já entendeu aqui a grandiosidade da salvação. Vamos para o ponto de hoje, que é o segundo estágio da manifestação da graça de Deus. 11 e 12. Tito 2. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Versículo da semana passada. Agora vamos para o assunto de hoje. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa presente era. Olha que maravilha. Qual a maior crença que o diabo colocou na mente das pessoas? A pregação da graça é uma porta aberta para as pessoas pecarem. Igreja que prega a mensagem da graça é a igreja da porta larga. Pode tudo. Porque lá não tem doutrina. Lá não tem as coisas na rédea. Lá o Satanás é que toma conta. Era isso que eu ouvia há 5 anos atrás, há 7 anos atrás.
quando as pessoas começaram a me ouvir falando sobre essa mensagem. É a igreja da Porta Larga. E realmente é, porque é um portão lá, né? Não é porta. Bem largona lá. Mas olha que mentira. Quem acredita nessa ideologia está num nível de ignorância espiritual muito grande. Porque segundo o texto que nós acabamos de ler, é completamente o contrário. A graça é um agente de transformação. Então, em primeiro lugar, ela nos salva. Em segundo lugar, ela nos orienta. Ela nos conduz a uma vida segundo a vontade de Deus. Então, irmão, esse negócio de graça, estar linkado a pecado, isso é ideia do diabo e que a igreja adotou. A igreja aceitou essa crença do diabo, essa crença maligna. Mas hoje eu vou mostrar para você que isso é do diabo, isso é do inferno, e você vai mudar a sua mente, e você vai viver uma transformação verdadeira. Não é uma transformação maquiada, porque é isso que a lei faz. É isso que o legalismo faz, maqueia uma transformação. Ah, irmão, não posso nem entrar nesse assunto, mas vamos lá, Romanos 6:1, vamos ler aí. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais exaltada? Ó a pergunta de bobo, né? Mas antes da gente falar sobre isso, você já apertou o like? Eu vou criar uma lei, irmão, que eu não vou dar aula enquanto você não apertar o like. Porque eu acho incrível, Kainan, me ajuda aqui nesse raciocínio. O que faz uma pessoa assistir o vídeo, ele não dá like, ele não comenta. Será que ele tem medo da gente saber que ele está assistindo? Eu acho que deve estar meio se escondendo aí. Cara do céu, vocês assistem o negócio, mas vocês não comentam, vocês não interagem. O que é? Vamos dar um desconto, às vezes está na televisão e não sabe que dá para dar. Não, ó, você tá pela televisão, pega seu celular, amigo, entra aí no YouTube, aperta o likezinho e sai. Tranquilos. Se você tiver mais tecnologias, mais aptidão, você pega o controle da televisão, aí você sobe a setinha, aí você vai ver lá que tem um botãozinho do like também na televisão. Me ajuda aí, poxa, tô aqui compartilhando coisa com você que você nunca vai ouvir na sua vida. Palavra que você não vai ouvir na sua igreja. E que de fato vai mudar a sua vida. Então aperta o like aí. E outra coisa também. Tem um par de gente que assiste e não é inscrito no canal. Meu Deus, vocês querem ir pro inferno, só pode. É tudo condenado, não é possível. Me ajuda, Kainan. E aí? Pede aí, Kainan. Vamos se inscrever. Precisa se inscrever. Porque senão não chega as notificações, né? Quando não. Vídeos aí, tem outros conteúdos também que saem. Me ajuda, gente. E além de se inscrever, precisa entrar no grupo que tá aqui embaixo, link, né? Exatamente, tá aí, ó. É um tanto de coisa, irmão. Você só fica ignorante se você quiser. Porque não tem. Outra coisa, as pessoas têm medo de entrar no grupo, porque eu vou saber que tá lá. Não, irmão. Eu não sou melhor que você, não. Fique em paz, moço. Vamos andar junto, não tem problema não. Tá bom? Vamos lá, Kainan. Olha como Paulo começa fazendo uma pergunta. O que ele diz aí? Então, qual seria a conclusão? Conclusão de quê? Entenda o seguinte, a Bíblia, cada carta, cada livro, ele é escrito de forma decorrente. Então quer dizer que esses capítulos, esses versículos não são originais. Eles foram colocados no decorrer da história para facilitar o encontro dos textos e tudo mais. Então o que acontece? Paulo estava vindo no argumento, falando, ensinando. Se você nunca leu o livro de Romanos, eu indico a você, leia, porque é um texto maravilhoso e um livro maravilhoso. Aí Paulo vem trazendo argumentos a respeito da graça de Deus, desde o capítulo 4. Ele vem falando. Aí no final do assunto ele fala, gente, o que vamos concluir diante de tudo isso? Para você entender, vamos voltar um pouquinho. Capítulo 5. Vamos ler o versículo 18 em diante, que aí dá para a gente entender o contexto. Mas é bom você ler todo o capítulo, mas nós vamos ler só esses versículos finais aí.
partir do versículo 18. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim, igualmente, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Tá, então, Paulo está falando aqui. A transgressão de uma pessoa só trouxe condenação. Qual é a transgressão? O pecado de Adão. Foi na semana passada ou foi na outra que nós falamos sobre a natureza do pecado. Qual foi? Na primeira semana. Na primeira semana nós falamos da natureza do pecado. É disso que Paulo está falando. Adão pecou e a natureza pecaminosa entrou na humanidade. E por causa de um pecado todo mundo se lascou. É disso que ele está falando. Só que o que ele fala também? Que por causa da obediência de uma pessoa, que é Cristo, a vida ficou acessível. Então, o que Paulo está dizendo? Assim como Adão, em um ato, ferrou todo mundo, Cristo, em um ato, pode salvar todo mundo. Então, o que ele está dizendo? Que Deus não é injusto. Eu não fiz nada para ser condenado ao inferno, eu já nasci condenado. Se Deus deixar desse jeito, ele é injusto. Porque eu não fiz nada, eu só nasci. É aqui que as pessoas não entendem. Por que a lei ela é uma ilusão? Porque as pessoas acham que o fato dela não praticar a lei, ela vai ser condenada ao inferno. Não, você já está. Você não será condenado, você já está. Se você nasceu, você já está condenado ao inferno por causa do Adão. E se Deus deixa isso continuar, ele é injusto, ele é mau, ele é perverso. Só que Deus é bom. Deus é gracioso. Então, por meio de sua graça, ele equaliza o negócio. Adão pecou e condenou todo mundo, então Cristo vai obedecer, se sacrificar para libertar aqueles que creem. Irmão, é tão simples. Continua o texto aí. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então, olha só, aí, olha como que Paulo ele fala a mesma coisa, só que de forma diferente, né? O que ele falou aos Colossenses? Ele nos transportou do império das trevas para o reino. Aqui ele está falando a mesma coisa, só que de forma diferente. Eu nasci pecador por causa do Adão. Só que agora, em Cristo Jesus, eu mudei a minha identidade. Eu não sou mais pecador. Eu sou, como o texto diz, justo. O que é alguém justo? Aprovado diante de Deus. E o que eu fiz para ser aprovado diante de Deus? Criei em Jesus e recebi a graça. Então, identidade, pecador. Transportado por causa da graça, agora sou justo, aprovado diante de Deus. E o que eu fiz? Eu criei. O que a lei nunca vai te fazer, irmão. Porque mesmo cumprindo os 613 mandamentos, você sempre será pecador diante da lei. Porque o que Tiago nos ensina? Se você errar em um, você errou em todos. E não é a meta de vida. Durante toda a minha vida eu tenho que cumprir 613 mandamentos. Não, é por dia. Ao acordar, você precisa saber, você tem 613 mandamentos para você cumprir. Não cumpriu um naquele dia, você já, se morrer, já era para você já se lascou. Imagina que peso desgramado viver uma vida dessa. Deus o livre. Vai, continua. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. Olha que loucura, irmão. Vocês não lêem Bíblia, esse é o problema. A lei foi instituída para que a transgressão, o erro, a falha, a natureza pecaminosa fosse ressaltada. Então Deus não deu a lei para que fosse um padrão para o homem seguir. A lei foi dada como um espelho para o homem ver o quanto que ele era ruim. E ele fala assim, não dou conta, eu não consigo, preciso de ajuda. Então a natureza foi levantada. Aqui como falou, não, deixa comigo, eu vou controlar. Aí entra a analogia, né, dos nossos irmãos pentecostais. Tem um leão aqui dentro lutando com outro leão. E aquele que vencer é o que eu vou alimentar mais. Não, irmão. Não tem como ter duas naturezas numa pessoa só. Não tem como.
Ou você nasceu de novo e é filho de Deus, ou você não nasceu de novo e é filho de Adão, condenado. Quando Paulo fala sobre a carne e o espírito, é sobre outra história que tem a ver com a transformação, mas que não dá para entrar aqui não, porque é muita coisa. E aí você não interage comigo, eu não sei se você está entendendo, se você não está, e aí não tem o feedback, não tem o retorno, fica difícil para mim aqui. Não é possível, as pessoas estão comentando aqui, estão aqui um foguinho pelo menos um foguinho. É o fogo do inferno, só se for. Vamos lá, vai. Foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. Presta atenção, então a transgressão está associada à lei. Agora é o próximo versículo. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você já ouviu pessoas falando assim, cara, que hoje as pessoas pregam o evangelho da hipergraça? Já ouvi? Opa. Eu já ouvi muito isso. Esse evangelho da hipergraça, irmão, é o Paulo que está falando. Onde abundou o pecado, o que é abundar? É ter de sobra. Então, quando Adão pecou, ele deu o pecado para todo mundo. Tem pecado de sobra. Abundou o pecado na humanidade. Olha como Paulo é inteligente, irmão. Podia pegar esses apóstolos, jogar tudo fora e trazer Paulo de volta, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Tinha pecado para todo mundo, agora tem graça para todo mundo e de sobra. Ô, irmão, pelo amor de Deus. Tinha pecado para todo mundo, ok, só que agora tem graça que cobre o pecado de todo mundo e ainda fica sobrando graça. É uma hipergraça, é uma supergraça, porque ela não é condicionada, ela é abundante. Então, onde tinha um pecado que era muito, agora tem muito mais graça. Faz sentido ou não? Rapaz, se a pessoa que se achava um pobre miserável pecador, vou comentar pelo menos um glória aqui, não é possível. Irmão. Vai, continua. Para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar vida eterna. Olha que loucura. Então, o pecado governou, reinou. Ninguém tinha poder contra esse troço. Então, Abraão estava com a mesma identidade de Adão, o Noé estava com a mesma identidade do Adão, todo mundo, o Sete, o Enos, todo mundo. O Jacó, o José, todo mundo, o Moisés também. Por quê? Porque o pecado reinou, ele dominou, o negócio era dele. Só que agora Deus faz com que abunde uma super graça para que agora quem reine? A graça. Qual é a mentalidade de Deus? Da mesma forma que o pecado não tinha quem o retesse, da mesma forma é o que Deus quer fazer. Deus quer fazer a graça dele ser impregnada nas pessoas ao ponto de ninguém poder fugir dela. Só que quem impede a graça de fazer isso? Os crentes. Deus quer impregnar a sua graça na vida das pessoas. Porque, irmão, por favor, vamos usar a cabeça. Um pecador, se você falar para ele que ele vai para o inferno, ele vai dar crédito à sua pregação? Você falar para ele, ô irmão, para de fumar, para de beber, você vai para o inferno. Até que ele queira, irmão, não consegue. Ele não consegue. Aí você fica falando para ele que ele vai para o inferno. O que acontece com a nossa cabeça? Repetição gera crença. Então, se ele ficar ouvindo que ele vai para o inferno, 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 a convicção que ele tem é que ele vai para o inferno, não importa o que ele faça. Agora, se eu mudo a mensagem, eu começo a falar sobre a graça de Deus, que ele pode ser salvo, 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 qual é a crença que vai estabelecer na mente dele? Que ele pode ser salvo, não importa o que ele faça. Então, essa repetição de uma mensagem errada impede o propósito de Deus de se manifestar. Existem alguns estudos que provam, né? Provam assim, né? Porque você sabe que estudo é tudo teoria, né? Mas existem algumas linhas de pensamentos de teólogos
que aponta que Jesus já era para ter voltado. Mas por que ele não voltou? Porque a igreja está freando a pregação do evangelho. E não é a pregação do converta, senão você vai para o inferno. Porque o texto está dizendo que a vontade de Deus é que a graça impregne nas pessoas. E se nem os crentes estão entendendo a graça de Deus, como é que vai anunciar para os outros? Então por que Jesus não voltou ainda? Porque se ele voltar agora, irmão, tadinho, nem os crentes têm a vida resolvida ainda. Por isso que é preciso um avivamento. Por isso que é preciso você aprender sobre a graça de Deus. Porque Deus vai levantar, irmão. Nos últimos anos isso já tem acontecido. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu não sabia não, mas há 7 anos atrás, quando eu comecei a falar de forma ativa sobre essa mensagem, eu pensei que eu era louco. Um dia eu vou fazer uma live falando com você sobre como foi o começo de tudo isso. Aí depois eu fui descobrindo que tinha mais pessoas que falavam sobre isso e que não era tão louco assim. Se eu era louco, tinha mais louco. E aí, aos poucos, eu comecei a ver pessoas surgindo falando sobre isso. Alguns anos atrás, começaram algumas pessoas aqui na cidade também a falar sobre essa mensagem, né? Assistindo minhas lives, não comentando para ninguém saber. Aí assistia, depois pregava a minha mensagem. Aí eu fiquei sabendo e tudo mais. Só que, irmão, não adianta eu copiar, eu tenho que ter a revelação. Porque essas mesmas pessoas que me copiavam lá atrás, porque parecia ser uma mensagem legal, hoje elas não pregam mais a mesma mensagem. Porque não é sobre repetição, é sobre revelação. Eu preciso entender a revelação da graça de Deus. Então, quando eu entendo que Deus quer impregnar essa mensagem nas pessoas, assim como o pecado foi impregnado nas pessoas, irmão, entender a revelação é fundamental, tem que ser a minha prioridade. Por isso que eu estou compartilhando isso com você, porque eu acredito, irmão, você faz parte do plano de Deus para essa última hora. Você não está assistindo essa aula à toa. Assim como Deus está preparando Jesus para a volta, Ele precisa preparar a igreja para estar pronta para isso. E não haverá, irmão, volta de Jesus gloriosa para a igreja, se não houver a graça restabelecida. São muitas coisas que eu poderia falar com você que você ia cravar na sua cabeça, mas não posso falar muita coisa abertamente assim, não. Acabou o texto? Para me ver onde... Em ortogar a vida eterna. Tá, qual versículo é esse? 21, é o último. Então, terminamos. Então, aí Paulo fala toda essa argumentação, aí vem o capítulo 6, onde ele pergunta, gente, diante de tudo isso, que conclusão nós chegamos? Aí ele pergunta, vamos pecar mais para ter mais graça para nós? Parece uma pergunta boba, mas pensar que o pessoal fala, ensina isso. É assim que o povo pensa. Não, então quer dizer que já que eu sou perdoado de todos os pecados, então agora eu posso pecar a rodo. Ainda mais que eu ainda pecado, ainda não dá mais graça. Mais pecado, mais graça, aleluia. Deus é bom demais, vou encher a cara, vou ficar loucão e Deus vai me amar mais. Não, irmão. O que isso mostra? Isso mostra imaturidade. Isso mostra pessoas que estão acostumadas com o sistema legalista, estavam presas e aí não podiam fazer nada. Aí agora que eles descobriram que não é aquilo que eles viviam não era verdade, aí sai doido. Sabe cachorro quando fica preso demais, você solta, ele sai doido, pula na frente do carro e morre? É tipo as pessoas que pensam isso. Então Paulo faz essa pergunta de forma intencional. Então quer dizer que agora eu posso pecar a rodo e a graça vai me ajudar? Qual a resposta que ele mesmo dá à pergunta? De forma alguma. O que é de forma alguma? Nem pense nessa possibilidade. Não é sobre isso. Agora ele vai dar a resposta, e aí eu quero que você preste atenção, mas antes da gente dar a resposta, o Kainan vai trazer uma água para mim aqui. E aí você vai pegando seu celular aí e vai compartilhando essa live. Nós já estamos chegando ao final já. Não vou estender muito não, tá bom? Vou estender muito não, porque é muita coisa para você já. Só essa base aqui já tá bom para você aprender bastante.
Então, entenda o seguinte: as pessoas realmente acham que a mensagem da graça é uma porta para o pecado. E aí, Paulo, ele entendia disso. Então, ele faz toda a explanação da graça de Deus. E aí, ele joga também essa pergunta, porque ele sabia que as pessoas iriam chegar a essa conclusão, porque o diabo as influenciaria. Só que olha a resposta de Paulo, vai. De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob seu jugo? Preste atenção. Entenda, a graça não é uma porta para o pecado. Ela é uma porta contra o pecado. Quanto mais graça, menos domínio o pecado terá sobre você. Porque se a lei foi dada para exaltar a natureza pecaminosa, se eu tiro a lei e estabeleço a graça, o pecado não domina. Agora, Paulo está dizendo que quem vive pela graça não peca? Paulo está dizendo isso, Kainan? De forma alguma. Não. Qual é a chave do versículo 2? Vamos lá, Kainan. Rapaz erudito, duas faculdades. Qual é a chave do versículo 2? A chave do versículo 2, no meu ver, é: uma vez que a graça nos libertou, para que nós vamos voltar novamente para a prisão, que é o pecado? É sobre isso, mas no versículo aí tem uma palavra-chave. Qual é? Desejar. Desejar. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, olha, não é que você não vá pecar, porque você vive num mundo de pecadores. Você vive num mundo influenciado pelo diabo. O seu corpo não foi glorificado. Então, o pecado está em volta. Então, uma hora ou outra, isso vai influenciar você. Agora, o desejo provindo da natureza não existe mais em você. Então, o que Paulo está dizendo? Uma vez que eu entendo a revelação da graça de Deus e tudo que eu recebi nela, é impossível eu desejar abrir mão de tudo isso para viver escravo do pecado e do diabo. Sabe uma conclusão que eu cheguei esses dias? É muito difícil, eu não vi até hoje. Se tem, eu não conheço. Mas eu nunca vi, Kainan, alguém que entendeu a revelação da graça e está desviado. Eu não conheço. Mas realmente, né, o que muitas vezes desvia as pessoas é a falta de entendimento sobre isso, é o julgo muito pesado, é o julgar muito pesado. Então, a partir do momento que a pessoa entende que não é mais pelo que eu faço, mas pelo que Cristo já fez, entendeu a verdadeira essência disso, acabou. Sim. Eu conheço pessoas que acham que entenderam e por acharem alguma coisa acabaram caindo nas suas próprias conclusões e estão afastadas. Isso eu conheço. Agora, pessoas que entenderam a revelação da graça de Deus e que estão afastadas, que estão desviadas ou que estão em algum... Eu não conheço. Não conheço. Agora, eu conheço pastor que metia lenha nos outros, que obrigava as pessoas diante da lei para fazer coisas que ele não fazia e que hoje está nem no ministério, está afastado, está perdido no mundo. Eu conheço profetas que apontavam o dedo na cara dos outros, apontando o pecado dos outros, que hoje eu conheço. Porque a lei, ela vai fazer o pecado ter domínio sobre você. Isso não quer dizer que você carrega a natureza do pecado, mas você ainda é escravo dele. Porque quanto mais lei, mais pecado. Quais são as igrejas que têm maior índice de divórcio? Igrejas legalistas. Qual é o maior índice? Vamos lá, pensa comigo. Numa igreja, onde você chega e o pastor fala, não, porque aqui nós somos rígidos, nós pregamos a doutrina da palavra de Deus, e metade da igreja está de banco. Parece que é cuidado,
Parece que é zelo, mas na verdade está escravizando as pessoas. Porque são poucas as pessoas que eu vi sentando no banco, entrando de banco, que voltaram a viver aquilo que viviam. Porque essa é uma estratégia do diabo para neutralizar a igreja, irmão. Entender a graça de Deus é uma chave poderosa para eu me libertar do pecado, da religiosidade e do diabo. Porque se eu entendo, irmão, que eu sou perdoado, ainda que eu peque, o diabo não vai ter vez comigo, que eu vou correr para Deus. Vou eu e meu pecado junto. Agora, se eu tenho medo de Deus, quando eu peco, ao invés de ir para Ele, eu corro dele. Se eu corro de Deus, eu vou para onde? A pessoa peca, aí ao invés de eu injetar Jesus dentro dela, eu falo, agora você vai ficar 30 dias sem tomar ceia, sem fazer nada, porque agora você não é de Jesus mais não. Aí quem é que vai libertar essa pessoa? Quem é que vai ajudar essa pessoa? Não, ela vai ficar refletindo no que ela fez. E por refletir no que ela fez, é que ela vai fazer de novo. Porque lembra, repetição, 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 não peque, não peque, não peque, não peque, não peque, não peque, pequei. O seu cérebro ele é atraído por aquilo que é negativo. Então, se eu digo para você não olhe, você quer olhar. Não faça, você quer fazer. Você está entendendo o que eu estou te falando aqui ou é demais para você? Aproveitar, então não curte esse vídeo não, né? Não curta o vídeo, não curta, não assista, meu Deus! Irmão, entenda. A mensagem da graça de Deus, ela não leva as pessoas a pecarem, mas as leva, aquelas que entenderam a revelação da graça, a sair do pecado. Então, qual é o segundo estágio da manifestação da graça de Deus? A transformação. Não há transformação sem a graça de Deus. Vamos ler o versículo 20 do capítulo 5, para a gente chegar no final aqui. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, segundo esse texto, quem está do lado do pecado? A lei. Então, por que as pessoas associam o pecado, a porta larga, a falta de doutrina, à graça? Sendo que Paulo escreve a Tito dizendo que a graça nos ensina. A palavra ensinar é doutrinar. Só que ela não nos doutrina com mandamentos. Ela nos doutrina com transformação de mente. Porque você fazer algo por obrigação não quer dizer que você foi transformado. Porque o dia que pararem de te obrigar, você vai fazer. Ou quando ninguém estiver olhando, você vai fazer. Agora, se eu sou mudado na minha mentalidade, se eu vou mudando os meus hábitos de dentro para fora, por meio do ensino da palavra, por meio de uma aula como essa, meu irmão, ainda que não me proíbam, eu não vou fazer. Ainda que as pessoas me ensinem que não é pecado, irmão, o Espírito me conduz e diz que não é para me fazer, eu não vou fazer. Não é porque tem lei, é porque eu tenho um Espírito. Porque a graça me ensinou. A graça me instruiu. A graça me transformou. Só que é muito mais fácil eu confiar no poder da lei e da pena, da condenação, do juízo, do que acreditar no poder do Espírito. Do que acreditar no poder da palavra. Mas isso vai mudar. Porque se o desejo de Deus é que a graça de Deus seja impregnada nas pessoas, como o pecado foi, essa mensagem legalista ela vai ter que morrer. Ou vai ter que parar por um tempo. Porque a lei não morre, né? A lei é eterna. E aí, Kainan? Forte isso, né? Pensar que a gente confia muito mais no nosso fazer do que no Espírito de Deus que habita em nós. Que a gente é capaz de mudar alguma coisa, sendo que a gente não é, ao invés de acreditar no Espírito que pode transformar. Vamos ler aqui Romanos 7.
Só para a gente caminhar nessa linha aí. Versículo 1. Versículo 7, vamos ler bastante aí. Portanto, que concluímos? A lei Paulo gosta disso, né, de conclusão. Agora qual é a conclusão? Ele saiu da graça, aí ele começou a bater na lei, bater no Israel, aí ele termina dizendo, vamos lá, diante de tudo isso, que concluímos? Aí ele pergunta, a lei é pecado? Porque as pessoas me ouvindo falam, lá, o irmão é contra a lei. Não sou contra a lei não, irmão. O problema é que nós não conversa. Porque ela é perfeita demais para mim. Eu preciso achar coisa do meu nível. E qual é a coisa do meu nível? A graça de Deus. Por quê? Porque ela saiu do céu e desceu onde eu estava. A lei não, ela quer que você sobe. Eu não sei voar. Então, a lei quer que eu suba. Eu não consigo. Então, a graça vem e desce. É simples. Então, a lei é pecado? Não, ela é perfeita. Vamos ler o Paulo aí que ele vai explicar. A lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei. Ser forte? Isso aí é forte, mas não tem tempo para falar disso hoje não, mas presta atenção no que o Paulo falou. Eu não saberia o que é pecado se a lei não me dissesse que é pecado. Aí tem uns doidos que até inventando doutrina e lei ele tem. E aonde a lei... É pecado. Aí o irmão inventa um pecado que o irmão nem queria cometer. Mas isso é para outro dia, uma hora nós falamos sobre isso, vai. Porquanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça se primeiro a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Isso é doido demais, irmão. Então Paulo está dizendo que só há cobiça porque a lei proíbe. Lê aí, vai pensando aí, perde o espírito de revelar. Vai. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça. Porque onde não há lei, o pecado está morto. Olha essa afirmação, irmão. Onde não há lei, o pecado está morto. Por isso que ele fala lá no capítulo 6, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso, dessa forma, eu não posso mais desejar viver sobre o peso do pecado. Por quê? Porque eu não tenho a lei. Eu estou na graça. E onde não há lei, não há domínio do pecado. Esse texto é muito forte. Vai. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu, e eu fui ferido de morte. As pessoas não entendem, Paulo, que ele não está falando dele aqui, tá? Porque Paulo nunca viveu sem a lei. Paulo é um fariseu, um hebreu, um judeu. Então ele nasceu na cultura da lei. Ele está falando da humanidade. Ele está se colocando como figura representativa. Então, quando a lei surgiu em Moisés, então todos que viveram antes de Moisés viveram sem a lei e viveram muito bem. Abraão foi considerado o pai da fé, Jacó foi pai das 12 tribos, Israel surgiu a partir disso. José teve sonho, foi para o Egito, governou o Egito, maior felicidade, maior alegria, não tinha lei, não tinha nada. O Józinho, tadinho, né, viveu sem a lei. E prosperou e depois passou por aquele perrengue doido e depois prosperou de novo. E não tinha lei. Então Paulo está fazendo ilusão a isso. A história da humanidade. Nós vivíamos muito bem sem a lei. Aí veio a lei, aí desgraçou tudo e aí vai. Enoque viveu tão bem sem a lei que... Sumiu, vazou. Malandro. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu fui ferido de morte. Então, olha, o pecado reviveu. O que quer dizer? Que ele estava amortecido. Então, Abraão era pecador. Mas quando Deus o chama para sair, para ir para uma terra e para buscar um propósito, é como se Deus estivesse falando, não, vamos deixar de lado esse negócio do pecado, vamos focar no reino, vamos focar naquilo que eu tenho para vocês, vamos lá, eu vou dar um jeito de arrumar vocês no meio do caminho. Estava tudo bem.
Estava tudo bem. Aí vem o pecado, aí vem a lei e o pecado. Voltei, galera, vou matar todo mundo agora. É isso que Paulo está falando. Olha o Moisés, vivia tão bem lá no Egito, né? Matou o homem, falou: o meu povo é meu povo, vai brigar com meu povo não. Uma bênção, cuidando de ovelha. Aí vai para o deserto, Deus chama ele, ele vai, faz sinal no Egito, uma bagaceira. Aí vai, fala com Deus, fica 40 dias no monte. Quando ele desce a primeira vez, o povo está pecando. Ele fala: meu Deus, eu não posso dar esses mandamentos. Ele quebra os mandamentos tudo. Agora, o mandamento que é de Deus, ele tem que quebrar, senão o povo tudo vai morrer. Será que você nunca prestou atenção nisso? Vai, não vou ficar falando não, porque o texto é grande. Antes, que é muita coisa, né? E descobri que o mandamento que era para a vida transformou-se em morte para mim. Porquanto o pecado, valendo-se do mandamento, iludiu-me, e por meio dele me matou. Como que o pecado me iludiu? Me fazendo achar que eu poderia cumprir a lei. O problema é que eu não dou conta. Então, quando você quer se relacionar com Deus, quando você quer receber alguma coisa de Deus com base na sua obediência, com base nos seus méritos, você está só se iludindo. Porque o final é morte. O final é desânimo. O final é fraqueza. O final é você desistir. Continue. De maneira que a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Portanto, isso significa que o que era bom tornou-se morte para mim? De forma alguma. Mas o pecado, para que se revelasse como pecado, produziu em mim a morte, por intermédio do que era bom, a fim de que, por meio do mandamento, o pecado se demonstrasse extremamente maligno. Vou até desligar o microfone. Vai, não vou falar não. Porquanto é do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual. Eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado. Só um adendo aqui. Percebe que o que Paulo está dizendo? O problema não é a lei. O problema sou eu. Ela é perfeita demais para mim. Por quê? Porque ela está no padrão de Deus. Só que o que ele diz? Eu fui vendido para o pecado. E eu nem sabia disso. Ou seja, no exato dia em que eu nasci, eu já perdi para a lei. Porque eu já nasci pecador. E ela nasceu condenando os pecadores. Então nunca vai dar bom esse negócio. Continue. Pois não compreendo o meu próprio modo de agir. Aí Paulo agora vai entrar numa paranoia. Que é nossa vida, irmão. O que ele começou dizendo? Eu não sei o que eu faço na minha vida. Não compreendo o meu modo de agir. Por quê? Vai. Porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Vê se não é a vida dos crentes. Eu quero obedecer a Deus, mas eu não faço. Vamos lá, irmão. Você não sabe que você tem que orar? Mas você não ora. Você sabe que você tem que ler a Bíblia, mas você não lê. Você sabe que olhar pornografia não é certo, mas você vê. Aí Paulo está dizendo, o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero fazer eu faço. Me entrego ainda. Paulo está dizendo a realidade daqueles que vivem pela lei. Irmão, ninguém precisa de lei para dizer o que é certo ou errado, irmão. Isso é caráter. Só que Paulo está dizendo que, não, eu vou conseguir. É os irmãos que no culto é cheio do poder, é cheio da fé e é santo. Aí depois que sai dali, irmão, é pecado em cima de pecado. O problema é que ninguém está vendo. Aí ele vai se iludindo. Vai. Ora, e se
faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto o desejar o bem está presente em meu coração, contudo, não consigo realizá-lo. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que eu não quero realizar. Esse eu sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. Assim, descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em todos os meus membros. Essa outra lei que ele fala aí, ele está falando da natureza pecaminosa. Então ele está falando, eu sei o que eu quero fazer, mas eu não consigo fazer, porque a natureza que está dentro de mim não deixa. Está falando da natureza pecaminosa, ou seja, Paulo está dizendo antes dele ser salvo, tá? Quero que você entenda isso. Pode ir. Miserável ser humano que sou. Quem me libertará deste corpo de morte? Olha o que Paulo diz, gente. Quem vai me ajudar? Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer. E agora? Então, imagine o cara que está bebendo, está fumando, e você fica falando para ele, você vai para o inferno, você tem que parar com isso. Aí ele fala, pois é, eu quero, mas não consigo. E aí, e agora? Você ficar falando para mim que eu vou para o inferno não vai resolver meu problema. Aí ele diz, miserável homem que sou, estou perdido. Estou perdido. Eu não sei o que fazer. Aí vem a resposta. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Simples. Numa frase ele resolve todo o problema. Graças a Deus por Jesus Cristo, meu Senhor, o meu Salvador. Ele é a porta de saída dessa prisão. Se ele está apontando para Cristo e a lei ficou para trás, então ele está falando da graça. Então, como que eu faço para sair dessa prisão e ser transformado para viver o plano de Deus? Somente pela graça. Então, a conclusão que nós chegamos de todo esse texto de Paulo, depois você lê ele com calma, aí que você vai ver que o trem é doido. A conclusão que chegamos é que a lei condena, mas a graça liberta e transforma. Entende isso, irmão? Essa é uma aula para você assistir de novo, reassistir com calma, buscar, compreender. E, inclusive, se você tiver dúvidas, você pode comentar aqui embaixo as suas dúvidas, deixa aqui nos comentários. Não deixa no chat não, porque depois que sai aqui do ao vivo, some tudo. Deixa nos comentários, embaixo aqui, tá? Tem um chat passando do lado aqui, não comenta aí não. Comenta aqui embaixo, nos comentários, porque aí fica salvo aqui a sua mensagem, porque tudo que você comenta aqui no chat, depois não tem como responder mais não. Tem que ser aqui nos comentários. Então, terminou a live, você coloca aqui nos comentários, coloca a sua dúvida. Ah, eu não quero que todo mundo saiba, porque eu tenho medo de perguntar. Então, você vai lá no meu direct no Instagram, coloca lá, manda para mim a sua pergunta, e à medida do possível eu vou respondendo você. Tá bom? Porque o meu objetivo aqui, e mais do que isso, meu propósito de vida é levar essa mensagem da graça. É você ter a revelação. Então, se você tem perguntas que se você é um ser humano normal, você tem um monte. Porque você falar para mim que você entende tudo, irmão, eu não confio nem nos meus lá que fala que aprendeu tudo, eu não confio. Imagina não sei, que nunca ouviu isso. Então, eu sei que você tem perguntas. Eu quero te ajudar nessas perguntas. Então, você pode colocar aqui embaixo. Se você achar por melhor, você vai lá no direct do meu Instagram, manda lá, que eu, à medida do possível, eu vou te respondendo. Fechou? Mas entende isso. Não há transformação sem a graça de Deus. Você tentar não vai resolver.
você lutar contra o pecado. Já ouviu essa expressão? Várias e várias vezes. Lutando contra o pecado. Você vai perder, irmão. Porque o pecado vem antes de você. Ele sabe como te derrubar. Não luta com ele, não. Corre dele, corre para Jesus. E deixa que Jesus se resolva com ele. Foi isso que Jesus falou para Paulo. Paulo estava pedindo, Senhor, me livra, né? Uns conservadores dizem que era perseguição. Não era não, irmão. Problema na carne é pecado. Tá? Problema na carne, espinho na carne é pecado. Não é perseguição. Não, ninguém estava perseguindo Paulo, não. Era essa natureza tentando afetar a vida dele. Aí Jesus deu uma resposta simples. A minha graça te basta. E nunca mais Paulo falou nada disso. Acho que resolveu, né? Acho que deu certo. Bora, Kainan. Diga aí suas conclusões de hoje pra gente ir embora. A conclusão para mim é: não vá além do que a graça te levar, porque você não vai conseguir. Tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos precisa ser por meio da graça de Deus. Senão, já era. Nós vamos morrer, porque miserável homem que sou. Aí entra, né? Se Paulo era esse, nós é quem então, né? Aí vira aquele meme da internet: Paulo imitador de Cristo, eu imitando Paulo, né? Ai, gente, assiste de novo essa aula, pega as aulas anteriores, aproveite que elas estão disponíveis, porque elas não vão ficar disponíveis, eu vou tirar todas elas do ar depois. Aproveita que está aí, assiste, reassiste, anota. Tem pergunta da aula 2, pergunta da aula 3, manda para mim lá, à medida do possível eu vou te ajudando, eu vou te respondendo, tá bom? Deus abençoe vocês, amanhã de manhã nós estamos de volta aqui com a nossa ministração de terça-feira. E eu não vou prometer nada no grupo para vocês lá não, porque semana passada eu prometi, me enrolei tudo. Então hoje eu não vou prometer nada para você não. Estou prometendo te responder. Se você quiser mandar pergunta para mim, eu vou te responder, tá bom? E aí semana que vem eu preparo algo para vocês do grupo lá. Mas se você não está no nosso grupo, QR Code está na tela para você, o link está na descrição. Cai para dentro aí, embora caminhar junto e aprender sobre a revelação da graça de Deus. Tamo junto, obrigado, Kainan. Até semana que vem. Obrigado. Eu acho que não tem, mas se houver a pessoa que ousou chegar até aqui sem deixar o like, sem se inscrever, sem entrar no grupo, sem comentar alguma coisa, pelo amor de Deus, né? Que a graça de Deus nos ajude. Fica com Deus, gente. Tchau pra vocês. Até semana que vem. Até amanhã, né? Amanhã tem live aqui. Deus abençoe. Paz.